Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema hoje chama Espírito Santo, um especial Espírito Santo. Você, meu irmão, minha irmã, vocês conhecem verdadeiramente o Espírito de Deus? Conhecem? Muito bem. Aquelas pessoas que já receberam o Espírito Santo, que se entregaram a sua vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, eles conhecem bastante do Espírito Santo. Outros conhecem por ouvir falar ou por seguir sem conhecer verdadeiramente. Então eu quero ensinar vocês sobre o que representa o Espírito Santo e quais são os dons do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Livro do profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 1 a 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo de 1 a 2. Um broto, diz Deus, um broto vai surgir do trono seco de Jessé. Das ovelhas, um broto vai surgir do tronco seco de Jessé. Das velhas raízes, um ramo brotará. Sobre ele há de repousar o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e compreensão, espírito de prudência e valentia, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém. Queridos irmãos, quando Deus está dizendo que do tronco seco de Jessé, lá da promessa de Deus, das velhas raízes, um ramo brotará. Sobre ele, está falando sobre Jesus, sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor. Há de pousar o Espírito Santo. Espírito de sabedoria e de compreensão. Espírito de prudência e valentia. Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Entenderam? Olha as características do Espírito Santo, queridos irmãos. Um Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de compreensão, de prudência, de valentia, de conhecimento e de temor, de amor do Senhor. Amém? Essas são as qualidades do Espírito Santo de Deus, que foi colocado, foi entregue a nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nos batiza com o Espírito Santo. Amém. Agora vamos entender mais ainda. No Evangelho de João, no capítulo 14, o nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 15, 16 e 26, ele disse assim: Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco. O defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Agora, em João, no capítulo 15, versículo 26, o Senhor Jesus continua dizendo: Quando, porém, vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, ele dará testemunho de mim. Em João 16, no versículo 8, Jesus fala: Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Amém. Queridos irmãos, vamos entender. No Evangelho de João, no capítulo 14, 15 e 16, o nosso Senhor Jesus está falando da vinda do Espírito Santo. E está falando o porquê o Espírito Santo está vindo. E para quem vai ser apresentado o Espírito Santo. Jesus diz assim, ó: Se me amais, observareis os meus mandamentos. Observar os mandamentos de Deus, de Jesus também. E eu, Jesus, pedirei ao Pai,
e ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco. Esse defensor é o Espírito Santo, que ficará para sempre convosco, aqueles que são batizados no Espírito Santo. Jesus fala, o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Vocês estão entendendo? O defensor, o Espírito Santo, que o Deus, o Pai Todo-Poderoso, enviará em nome de Jesus, ele vos ensinará, o Espírito Santo vos ensinará tudo e vos recordará de tudo o que eu, Jesus, vos tenho dito. Quando o Espírito Santo vier, ele vem a mando de Jesus. Jesus nos batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos ensinar e vai nos fazer recordar tudo. Tudo aquilo que nosso Senhor Jesus escreveu, falou e pregou, queridos irmãos. Continuando. Jesus falando, quando porém vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, ele dará testemunho de mim. Vocês entenderam? Quando, porém, vier o defensor, o Espírito Santo, que eu, Jesus, vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito Santo dará testemunho de mim. O Espírito Santo veio para dar testemunho de quem, queridos irmãos? De Jesus. De Jesus, o Filho de Deus. Ele dará testemunho de mim. Agora prestem bem atenção numa coisa. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Entenderam? Significa que quando nosso Senhor Jesus Cristo batizar uma pessoa, o Espírito Santo vier, aquele discípulo batizado vai falar palavras que vai acusar o pecado, porque é o próprio Espírito Santo de Deus que vai estar falando, que vai usar aquele discípulo. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Amém, queridos irmãos? Vocês entenderam essa parte? Então, o Espírito Santo, ele é o Espírito do nosso Senhor. É o Espírito do nosso Pai, do nosso Deus e do nosso Senhor. O Espírito Santo é um Espírito de sabedoria, de compreensão, de prudência e valentia. Também é Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Amém? Agora, queridos irmãos, vamos aprender uma coisa. Nós já sabemos a qualidade do Espírito Santo. E quais são os dons do Espírito Santo que é derramado sobre os batizados, os eleitos? Vamos lá. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, de versículo 1 a 11, o apóstolo Paulo nos escreve. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 11. O apóstolo Paulo escreveu assim: agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria. A outro uma palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. A outro é dada a fé, pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a diversidade de línguas.
a outro o dom de as interpretar. A todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Amém. Queridos irmãos, estamos falando dos dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala, agora a respeito dos dons do Espírito Santo, não quero que vivais na ignorância. Paulo está dizendo que tem muita gente ignorante, não conhece o Espírito Santo de Deus. Não quero que vivais na ignorância. E ele vai dizendo, há diversidade de dons, há muitos dons, mas é o mesmo Espírito Santo que realiza. Há diversidade de ministérios, são muitos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo, em vista do bem de todos. Aí Paulo começa a citar os dons. 9 dons ele citou. 9 dons ele citou. Então ele vai falando assim, ó. A um é dada pelo Espírito Santo uma palavra de sabedoria. O dom de sabedoria. Sabedoria. Não é sabedoria humana, sabedoria de Deus. A outro uma palavra de conhecimento. Conhecimento, queridos irmãos, conhecimento da palavra das Sagradas Escrituras. Abrir os olhos para entender as Sagradas Escrituras. A outro, o dom da fé, queridos irmãos. Tudo que nós realizamos tem que ter fé. Senão não acontece. Fé. A outro é dado o dom de cura. Os dons de cura, são vários dons de cura, queridos irmãos. Não é um não, são vários dons de cura. E é o mesmo Espírito Santo que dá. A outro o poder de fazer milagres. Olha, autoridade para expulsar demônios em nome de Jesus. Prodígios, milagres, queridos irmãos. Autoridade contra Satanás. Libertação, queridos irmãos, nós estamos falando. A outro o dom da profecia. Receber uma mensagem de profecia e transmitir essa mensagem. A outro, o discernimento dos espíritos, e enxergar os espíritos, saber o nome dos espíritos, entender os espíritos que nós estamos vendo, aqueles que têm o dom do discernimento dos espíritos. E a outro, a diversidade de línguas, falar em língua dos anjos, queridos irmãos, falar em línguas estranhas. E a outro, o dom de as interpretar. Muitos falam, mas não interpretam, tem que ter o dom da interpretação. Aí Paulo nos cita 9 dons e diz que todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito Santo que distribui a cada um conforme quer. O nosso Senhor Jesus batiza a pessoa, o ser humano, com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e preenche esse corpo. Passa a ser um templo do Espírito Santo, um templo limpo agora, não mais sujo como era antes. Lavado e perdoado e santificado. Aí o Espírito Santo, ele distribui a quem ele quer, conforme ele quer, na proporção que ele quer, os dons que ele tem. Então por isso que existe diversidade de tudo. Tudo. De ministério, de dons, né, de atividades. Tudo o Espírito Santo realiza por vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou acrescentar mais um dom aqui, que o apóstolo Paulo falou, mas não está aqui. O dom do amor, queridos irmãos. Benevolência. O dom do amor. Irmãos, o apóstolo Paulo nos diz que adianta você ter esses dons do Espírito Santo aqui, mas se não tiver o dom do amor. Vocês estão entendendo? Então, queridos irmãos, eu vou finalizar da seguinte maneira. Conhecemos agora o Espírito Santo. Podemos, a maioria das pessoas, não terem o Espírito Santo ainda, mas pelo menos não podem ficar mais na ignorância. Tá? Porque o Espírito Santo, que é o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito de nosso Deus, é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de compreensão, Espírito de prudência, de valentia, de conhecimento e de amor a Deus. Esse é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem muitos dons. Como o apóstolo Paulo citou alguns,
ele citou a sabedoria, o conhecimento, a fé, dons de cura, milagres, profecia, discernimento dos espíritos, diversidade de línguas e dom de interpretação. E também acrescenta o dom do amor. Mas tem muito mais ainda, viu, queridos irmãos? Este é o nosso Espírito Santo, a qual nós devemos dar toda a honra, toda a glória e todo o poder. Porque somente a Santíssima Trindade, o nosso Deus Pai, o nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo, nós devemos adorar, louvar e venerar. Amém.